Muita gente pensa que o sucesso da Marvel, seja nos quadrinhos, seja também no cinema principalmente, se deve ou começou lá em 2008, quando foi lançado o Homem de Ferro, ou até mesmo um pouco mais atrás, nos anos 90, quando foi lançado o filme do Blade, né, o caçador de vampiros. Pois é, mas vocês estão enganados. Nos anos 60, mais especificamente em 1966, estava sendo lançada a primeira animação, logicamente a primeira animação da Marvel, com 5 principais personagens. Era uma produção tosca, meia vagabunda, podemos dizer assim, mas que deu muito certo. E é sobre essa animação tosca, mas muito boa, que a gente vai falar depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta mais uma vez com mais um vídeo aqui no nosso canal, desta feita para falarmos sobre Do Baú, super-heróis Marvel. Todo mundo sabe que nos anos 60 a Marvel estava literalmente dominando o mercado de quadrinhos com grandes super-heróis que caíram na graça do público e da crítica. Por quê? Porque esses super-heróis tinham conflitos que se pareciam muito com os conflitos de nós, meros mortais. À frente dessa grande apoteótica fase de sucesso, 3 grandes mentes trabalhavam na produção de roteiros e de desenhos que sempre foram característicos e que marcaram pessoas como eu, sessentões de plantão, a gostarem cada vez mais dessas publicações. Eram eles o Stan Lee, Steve Ditko e o Jack Kirby. Esse trio elevou o patamar dos quadrinhos a um nível jamais imaginado. E o Stan Lee, muito esperto, o cara estava sempre à frente do seu tempo, pensou, cara, é o seguinte, por que a gente não transporta os nossos heróis, nossos personagens dos quadrinhos para a televisão? Caraca, como é que vai fazer isso? Através da animação. Bom, beleza, Stanley, mas quem é que vai topar essa parceria conosco? E aí eles entraram em contato com as seguintes produtoras e criaram os super-heróis Marvel. Essa produtora, né, quem resolveu abraçar essa parceria com o Stanley e os outros membros, era nada mais nada menos que o estúdio Grantray Lawrence Animation, que em parceria com a Krantz Films fez aí esse grande produto de sucesso, uma animação barata, limitada, mas muito histórica mesmo. E como é que eram feitos esses filmes? Como é que eram feitas essas animações? Muito simples. Eles pegavam os quadrinhos originais, fotografavam, literalmente tiravam foto, tá? Rabiscavam algumas coisas que iriam se movimentar, como principalmente a boca, o braço e as pernas, e faziam a animação só desses membros, dessas partes do corpo. E aí deixavam a paisagem estática. E muitas vezes essa paisagem ou ela dava um close ou ela era passada muito rapidamente por trás dos personagens, para dar a impressão que aquele personagem que estava aqui parado, ó, a paisagem se movimentava assim e ele ficava parado. Dava a impressão que o boneco, né, que o personagem estava se movimentando. E raramente você podia até perceber pela falha, às vezes você nem percebia, eles não estavam nem se movimentando com as pernas. Era tosco, mas era muito bom, muito divertido de se assistir e fez um grande sucesso. Para encabeçar, para fazer parte desse lançamento de animações, foram selecionados 5 dos grandes principais super-heróis que estavam bombando na época. Capitão América, o incrível Hulk, também tivemos o Thor, Namor e também o Homem de Ferro. Esses 5 personagens foram selecionados exatamente devido a seus complexos, a se identificarem muito com as pessoas, a terem os seus conflitos. Por exemplo, o Capitão América com esse seu patriotismo, né? Mas também tinha essa questão de personificar a coragem e os valores. O Thor, né, com sua mitologia e o seu poderoso martelo, também enfrentava os dilemas dos deuses. Nosso querido Hulk, dividido entre ser um médico ou um monstro, um homem e um monstro principalmente, e também tinha essa questão dele viver essa dramaticidade, esse drama da sua dualidade. E o Namor dispensa mais comentários também, porque o Namor é um dos primeiros heróis da Marvel e tinha
exatamente a fúria da natureza contra os homens. Ele representava essa briga em relação ao que os homens estavam fazendo contra a natureza. A polícia, olha, estamos falando dos anos 60, mesmo naquela época já tem essa preocupação desses grandes mestres dos quadrinhos a contar uma história que sempre era referente a algo que estava acontecendo no nosso cotidiano. E havia já essa preocupação com relação à poluição, meio ambiente e tudo mais, e o Namor era considerado o defensor exatamente dessas condições em que o ser humano estava destruindo a natureza. Por isso que surgiu ele, né, vindo das profundezas do oceano, para literalmente degladiar com os seres humanos. Mas acontece o seguinte, além de tudo isso, uma das coisas que ficou muito marcada eram os temas de abertura. Eram engraçados, divertidos, tinham umas letras muito, mas muito desengonçadas. Quando essa ideia, quando essa deliciosa série veio aqui para o Brasil, eu tive a oportunidade de assistir nos anos 70, eu estava com meus 10 para 12 anos, eu vivenciei essa experiência e foi delicioso. E ainda fica na minha memória, só para a gente relembrar, a musiquinha do Hulk, né? Ó, Bruce Banner, por isso se expondo em força máxima no raios gama, no monstro Hulk virou. Esse monstro é incompreendido, grosso, massa, luta por ser temido. Aí vem a frase mais engraçada. Na fossa vive o Hulk. Na fossa vive o Hulk. Hulk. Era muito divertido. E também tinha a musiquinha, lá vai eu cantar aqui só para matar saudades. Tinha a musiquinha também do Tony Stark. Tony Stark, tira onda, que é cientista espacial, mas também é Homem de Ferro, elétrico, atômico, genial. Olha, era muito bom. Vamos fazer o seguinte, para matar um pouco da saudade, vou rolar para vocês agora alguns trechos dessas músicas que vale muito a pena rever. No meio o Hulk virou. Esse monstro é incompreendido, grosso, massa. Luta por ser querido. Na força vive o Hulk. A origem do Hulk. Bem, além de tudo isso, lógico, você tinha uma produção que era muito tosca, muito mal feita, tá? E um detalhe importante que eu não posso esquecer de citar é o seguinte: apesar de ser tão tosco, tão mal feito, tão mal acabado, né, tão mal representado, eles mantinham literalmente o desenho original dos grandes artistas. Eu acho que isso era fundamental. Por quê? Porque, como eu disse, eles fotografavam os quadrinhos e reproduziam nas telas em algumas ações em determinados momentos do corpo. Então, eu achava isso fenomenal. Sabe por quê? Porque mantinha a qualidade do quadrinho diante da nossa tela, diante dos nossos olhos, através da animação. Era feio, era tosco, era esquisito, mas era muito divertido. Então, quando você for falar de que só faz sucesso hoje, desde hoje, faz sucesso a Marvel, não deve nada a ninguém, olhe para trás e veja que lá atrás tudo começou com essa tosquice. Então muitas vezes eu falo aqui, eu critico alguns filmes, eu falo, poxa, sabe por quê? Porque se naquela época se fazia essas tosquices, mas que representavam muito o nosso lado, né, o nosso momento, a nossa existência, era aquilo que se tinha e a gente vibrava e a gente gostava, hoje se faz obrigatório que grandes produtores, que grandes estúdios façam algo muito bem feito. Não existe desculpas, porque se nos anos 60, com toda a dificuldade, e mesmo assim fazendo algo tosco, se deu muito bem porque se fazia com seriedade, hoje em dia esses estúdios não podem cometer o erro de fazer qualquer bobagem e deixar que a gente engula goela abaixo, de maneira nenhuma. Somos exigentes, e eu principalmente porque eu vivi aquela época, tá? Então hoje é tudo mais fácil. Nos anos 60, anos 70, não era tão fácil não. E mesmo assim se fazia, tinha conteúdo, tinha boas histórias e era um grande sucesso. E você, já assistiu Super-Heróis Marvel de 66? Ainda não? Já assistiu? Deixa aqui embaixo nos comentários. Inclusive tem alguns episódios disponíveis no YouTube se você quiser assistir. Combinado? Bom, tô soltando fora. Era esse nosso bate-papo nessa nossa nova fase, né? Nesse nosso novo quadro que é do baú. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, o teu joinha que ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Para todo mundo, forte abraço. Bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Você ainda não venceu! O Loki não pode fugir de novo. Uma rede, perfeito para pegar um pássaro fujão. Me desculpem, cavalheiros, mas preciso mais dela do que vocês.
Peguei! Não pode me mandar de volta pra lá! Você é perigoso demais para ficar entre mortais indefesos. Nos portais de Avesgar, um comitê de recepção aguarda por ele. Vejam, Thor está trazendo o Luke de volta.